Olá, aluno! Seja bem-vindo à aula do professor Soldado. Você está assistindo ao Pré-ENEM Soma Online e esta é a 14ª aula do capítulo de Cinemática Vetorial. Na aula anterior, nós iniciamos a discussão sobre composição de movimentos. Nós vimos que alguns movimentos correspondem à soma de dois ou mais movimentos. É isso que a gente chama de composição de movimentos. O primeiro exemplo de composição de movimentos que a gente analisou é o movimento de um barquinho em um rio. Nós já analisamos dois casos no movimento do barco em um rio. O barquinho descendo o rio, indo a favor da correnteza, e o barquinho subindo o rio. Nesta aula nós vamos analisar mais dois casos. O terceiro caso que a gente está analisando é o caso de um barquinho atravessando o rio, sendo que sua direção é perpendicular a este rio. Vamos então à análise do terceiro caso. Aqui está o rio, vamos supor que a correnteza deste rio seja para a direita e aqui está o nosso barquinho. A direção do barco é perpendicular às margens. Eu vou chamar de VB a velocidade deste barco em relação às margens. Vou chamar de VA a velocidade da água, a velocidade da correnteza, e vou chamar de VBA a velocidade do barco em relação à água. Esse VBA é a velocidade própria do barco, é a velocidade imprimida pelo motor deste barco, é a velocidade que ele teria se ele estivesse numa lagoa com água parada. Nosso objetivo é achar a relação entre essas grandezas, entre essas velocidades. Bom, a gente já viu a relação vetorial entre essas velocidades. A gente viu que a velocidade resultante do barco é a soma vetorial da velocidade própria dele, que é o VBA, com a velocidade da água. Então podemos escrever essa equação. Observe que essa equação, ela nunca muda. A equação vetorial sempre diz a mesma coisa. Diz que o VB, que é a velocidade resultante do barco, é a soma vetorial da velocidade própria do barco, que é o VBA, com a velocidade da água, que é o VA. Aí agora eu vou desenhar estes vetores para achar a relação entre os módulos dessas velocidades. Vamos então começar. Eu tenho que desenhar o VBA, o VA e depois desenhar a soma desses dois vetores. O VBA é a velocidade própria do barco, é a velocidade dele em relação à água. Essa velocidade, o sentido dela é o sentido apontado pelo barco, então será perpendicular às margens. O VA é a velocidade da água, é a velocidade da correnteza, e no meu exemplo este rio está correndo para a direita, então o VA é para a direita. Observe que eu desenhei os dois vetores com a mesma origem, é porque eu pretendo somar os dois vetores usando um método que a gente já aprendeu, que é o método do paralelogramo, para a gente poder então obter o VB, que é a velocidade resultante. Pelo método do paralelogramo, que a gente já discutiu, a gente precisa criar um paralelogramo partindo da extremidade de cada vetor e criando uma paralela ao outro vetor. Por exemplo, eu vou partir da extremidade do VBA e criar uma paralela ao VA. Agora eu vou partir da extremidade do VA e criar uma paralela ao VB. Pronto, criei o meu paralelogramo. Neste caso, o paralelogramo é um retângulo. O vetor soma, que é o VB, ele vai da origem dos dois vetores até a interseção dos dois tracejados. Este vetor soma está aqui representado em vermelho e este vetor vermelho é o VB que eu estou procurando. Então observe que eu desenhei novamente os três vetores e agora eu vou achar a relação entre esses três vetores. O VBA, ele mostra para onde o barco está apontado, mas é o VB, a velocidade resultante do barco, que mostra para onde que o barco vai. Então, apesar da direção do barco ser perpendicular às margens, a direção do movimento não será perpendicular às margens. A direção do movimento é a direção do vetor VB. É o VB que informa para onde que o barco vai. Então este barco vai percorrer esse rio numa diagonal até chegar do outro lado do rio. Então observe as posições sucessivas ocupadas por este barco.
Apesar da direção do barco ser perpendicular às margens, a direção do movimento não é. A direção do movimento é a direção do VB. Nosso objetivo agora é achar a relação entre os módulos desses três vetores. Quando eu desenhei o VB, eu dividi o retângulo em dois triângulos. Esses dois triângulos, eles são congruentes. Os seus lados são iguais. Nosso objetivo é achar a relação entre esses lados. Eu posso escolher qualquer um dos dois triângulos determinados pelo VB. Eu vou escolher o triângulo de baixo. Observe que o triângulo de baixo tem um dos catetos igual ao VA. Este triângulo é um triângulo retângulo e o outro cateto é o tracejado. Como isso é um retângulo, os lados opostos são iguais. Você concorda que o comprimento daquele tracejado, neste triângulo de baixo, é o mesmo comprimento do VBA? Então o VBA é um dos catetos do triângulo que eu selecionei. Então este triângulo de baixo tem como cateto o VA, o outro cateto é um tracejado que corresponde ao VBA e a hipotenusa é o próprio VB. Para relacionar os três lados de um triângulo retângulo, a gente utiliza o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. No triângulo que eu selecionei, a hipotenusa é o VB e os catetos são VBA e o VA. Esta é a relação entre os valores, entre os módulos dessas três velocidades que eu citei. Através dessa relação entre os módulos, se ele me der duas dessas velocidades, eu sou capaz de calcular a terceira usando essa última relação. Tranquilo. Nesse tipo de caso do barquinho perpendicular, direção perpendicular às margens, uma das coisas que pode pedir é para calcular o tempo de travessia. Observe que essas velocidades, tem três velocidades nessa figura, as três velocidades elas são constantes durante o movimento. E a gente tem que saber qual dessas velocidades a gente utiliza para calcular o tempo de travessia. Bom, se a velocidade é constante, a gente sabe que velocidade é a distância percorrida dividida pelo tempo. Se o objetivo é calcular o tempo, eu preciso de uma velocidade e de uma distância. Mas qual velocidade utilizar? Na verdade, eu posso utilizar qualquer uma das três velocidades para calcular o tempo de travessia. Agora, qual das três velocidades que eu vou utilizar depende da distância que ele tiver me dado. Por exemplo, vamos supor que ele deu a largura do rio. Se ele deu a largura do rio, ele deu a distância na direção do VBA. Então eu vou usar o VBA e vou usar a largura do rio para achar o tempo de travessia. Outra distância que ele pode me dar é a distância percorrida pelo barco ao longo do rio, a distância que o barco desceu o rio. Se ele tiver dado essa distância, o quanto o barco desceu o rio, ele deu uma distância na direção de VA. Se ele deu uma distância na direção de VA, eu vou usar o VA e essa distância para calcular o tempo. Outra distância que ele pode ter dado é a distância entre a posição inicial do barco e a posição final, essa distância na diagonal. Essa distância na diagonal é a distância na direção do VB. Se ele tiver me dado essa distância, eu vou usar o VB e essa distância para calcular o tempo. Então lembre-se disso. Eu tenho nessa figura três velocidades e qualquer uma delas pode ser utilizada para calcular o tempo de travessia. Qual eu vou utilizar depende da distância que ele tiver me dado. Então esta é a relação entre os vetores e a relação entre os módulos, nesse terceiro caso, com o barquinho perpendicular às margens do rio. Vamos agora ao quarto caso, que a gente precisa analisar. A gente já analisou três casos. No primeiro caso, a direção do barco era a direção do rio e o seu movimento no mesmo sentido da correnteza. No segundo caso, o barquinho estava subindo o rio. E no terceiro caso, a direção do barco era perpendicular às margens, mas a direção do movimento era uma diagonal, não era perpendicular às margens. No nosso quarto caso, eu quero que a direção do movimento seja perpendicular às margens.
Então vamos analisar este caso. Aqui está o nosso barquinho, onde a gente tem um rio, e eu estou sempre considerando que a correnteza é para a direita. E o movimento deste barco tem que ter essa direção. Esse tracejado representa a direção do movimento. O barquinho tem que sair de um lado do rio e chegar no outro, que fica exatamente numa perpendicular às margens. É este o movimento que a gente vai analisar. Eu vou chamar de VB, a velocidade do barco em relação às margens. Vou chamar de VA, a velocidade da água em relação às margens. E vou chamar de VBA, a velocidade do barco em relação à água. Essa é a velocidade própria do barco, é a velocidade imprimida pelo motor dele, é a velocidade que ele teria se ele estivesse numa lagoa com água parada. E aí nós queremos então desenhar os vetores que vão relacionar essas três grandezas. Tranquilo? A relação entre os vetores não muda. A gente sabe que o VB, que é a velocidade resultante do barco, é sempre a soma vetorial da velocidade própria do barco, que é o VBA, com a velocidade da correnteza, com a velocidade da água. A equação vetorial é a mesma em todos os casos. O que muda sempre é a relação entre os módulos das velocidades, porque essa relação depende de como os vetores estão desenhados. Então agora a gente precisa desenhar os vetores para achar a relação que existe entre os módulos desses vetores. Vamos começar o desenho. O que eu tenho como referência é aquele tracejado, que representa a direção do movimento. Existe uma velocidade que define para onde que o barco vai. Esta velocidade é a velocidade resultante do barco, é o VB. Então eu já sei a direção do VB, é a direção daquele tracejado. Então eu já vou desenhar o VB, desenhei o VB em vermelho. Eu estou considerando que este barquinho está saindo da margem de baixo e indo para a margem de cima neste desenho. Então eu comecei pelo VB, porque o VB é para onde que o barco vai e eu já sei para onde que esse barco tem que ir. Ele tem que atravessar o rio numa perpendicular. Só que este VB é a velocidade resultante da soma de duas velocidades, o VBA e o VA. Então agora eu tenho que desenhar os dois vetores que foram somados e deram como origem o VB. Eu vou começar desenhando o VA, porque o VA é a velocidade da água, é a velocidade da correnteza, e eu já sei para onde aponta essa velocidade. Essa correnteza está indo para a direita, então o VA é para a direita. Beleza. Aí agora eu preciso desenhar o segundo vetor, que é o VBA, a velocidade própria do barco. É este vetor que define para onde que o barco está apontado. Só que não é ele que define para onde que o barco vai. Quem define para onde que o barco vai é o VB. Então agora vamos desenhar o segundo vetor. Lembra do método do paralelogramo, que a gente já discutiu e viu no slide anterior a aplicação deste método? Por este método a gente desenha dois vetores e depois desenha dois tracejados. Esses tracejados eles partem da extremidade de cada vetor e vai até a extremidade do vetor resultante. Então existe um tracejado que liga a extremidade do VA até a extremidade do VB, que é o vetor resultante. Eu vou desenhar esse tracejado. Por que eu vou desenhar esse tracejado? Porque a gente sabe pelo método do paralelogramo que esse tracejado é paralelo ao outro vetor que está na soma. Então eu já sei a direção do segundo vetor, é a direção desse tracejado. Só que no método do paralelogramo são dois tracejados que chegam na extremidade de VB. Esses dois tracejados são paralelos aos vetores que estão sendo somados. Então existe um tracejado que é paralelo ao VA. Como eu já conheço o VA, eu já vou desenhar o segundo tracejado que é paralelo ao VA. Desenhei o segundo tracejado que é paralelo ao VA. Aí agora fica fácil desenhar o segundo vetor. Este vetor tem que ser paralelo àquele tracejado, o primeiro que eu desenhei, e tem que ir até o segundo tracejado. Então observe o segundo vetor que eu desenhei.
Ele é paralelo ao primeiro tracejado que eu tinha desenhado, o que liga o VA ao VB, e ele começa na origem do VB e vai até o segundo tracejado. A soma do VA com o VBA é o VB, que é o vetor resultante. Então essa é a sequência de passos que a gente tem que seguir para conseguir desenhar os três vetores. É esse segundo vetor, o VBA, é que define para onde que o barco está apontado. Agora eu posso desenhar o barco. Observe para onde que o barco está apontado. O barco está apontado para onde aponta o VBA, sua velocidade própria. Mas é o VB que define para onde que o barco vai. Então a posição final do barco está aqui representada. Então o VB define para onde o barco vai e o VBA, que é a velocidade própria do barco, define para onde que ele está apontado. Agora que eu desenhei os três vetores, eu vou representar a relação entre os módulos desses vetores. Vamos então a essa relação. Observe que o VB, ele divide um paralelogramo em dois triângulos. Esses dois triângulos são congruentes, portanto você pode escolher qualquer um dos dois para analisar o problema e achar a relação entre os módulos. Eu vou escolher o triângulo da direita. Observe esse triângulo da direita. Ele é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto. Um dos catetos deste triângulo retângulo é o VA. Então tá vendo esse triângulo que eu selecionei, cujo cateto de baixo é o cateto VA? O outro cateto deste triângulo é o VB. E o terceiro lado deste triângulo, que é a hipotenusa, é um tracejado. Mas o tracejado tem o mesmo comprimento do VBA. Então eu posso considerar esse tracejado como tendo um comprimento igual ao módulo de VBA. Então, esses três lados representam os módulos dos três vetores. E para relacionar os três lados de um triângulo retângulo, a gente utiliza novamente o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Naquele triângulo que eu selecionei, a hipotenusa é o tracejado, a hipotenusa é o VBA. E os catetos são VB na vertical e o VA na horizontal. Esta é a relação entre os módulos. Observe que deu uma relação também pelo teorema de Pitágoras, mas é uma relação diferente da anterior, porque na anterior quem era a hipotenusa era o VB, aqui a hipotenusa é o VBA. E chegamos então à análise do quarto caso. Então a gente viu a análise dos quatro casos que costumam ser cobrados quando se trata de barquinho em rio, e agora a gente vai resolver uma questão de vestibular sobre este assunto. Essa questão caiu na PUC de Campinas, São Paulo. Um barco sai de um ponto P para atravessar um rio de largura 4 km. A velocidade da correnteza em relação às margens do rio é de 6 km por hora. A travessia é feita segundo a menor distância PQ, como mostra o esquema representado a seguir, e dura 30 minutos. Meia hora é a duração dessa travessia. A velocidade do barco em relação à correnteza em quilômetros por hora é de. Então observe que pediu a velocidade do barco em relação à correnteza, pediu a velocidade do barco em relação à água, pediu a velocidade própria do barco, que é a velocidade que ele teria se ele estivesse numa lagoa. Pediu, o que eu chamei nos slides anteriores de VBA, velocidade do barco em relação à água. Vamos então analisar este caso e descobrir esta velocidade. Aqui está o rio, que foi dado como exemplo, como desenho nesta figura. Vamos supor que a correnteza deste rio seja para a direita. Tranquilo? Bom, nós sabemos que o barco deve atravessar este rio numa perpendicular. Então a gente já sabe a direção do movimento. E a direção do movimento é dada pelo vetor VB, que é a velocidade resultante do barco. É o VB que mostra para onde que o barco vai. E eu já sei para onde que o barco vai. É de P para Q. Então o VB tem que ter essa direção e esse sentido mostrado pelo vetor vermelho. Só que a gente sabe que essa velocidade VB é a velocidade resultante do barco. E é a resultante da soma de dois vetores. O VBA, que é a velocidade própria do barco, a velocidade do barco em relação à água,
com o VA, que é a velocidade da água. Eu já sei a velocidade da água, eu estou supondo que a correnteza seja para a direita, então o VA é para a direita. O mais difícil é desenhar o VBA. Tem uma sequência de passos que te permite desenhar esse segundo vetor, que será somado com o VA e vai dar como resultante o VB. Observe essa sequência de passos que a gente tem que fazer. A gente já discutiu isso no slide anterior. Então observe que eu já desenhei o VA. Vou desenhar agora o VBA. Eu vou somar os dois vetores para dar o VB. Vou usar para somar os dois vetores o método do paralelogramo. No método do paralelogramo, a gente tem que desenhar dois tracejados. Esses tracejados, eles partem da extremidade de cada vetor e vai até a extremidade do vetor soma. Aqui o vetor soma é o VB. Então tem que ter um tracejado ligando a ponta do VA até a ponta do VB, as duas extremidades. Desenhei esse tracejado. Esse tracejado ele é importante porque ele é paralelo ao outro vetor. Então eu já descobri qual é a direção do VBA. É a direção desse tracejado. Eu vou aproveitar e desenhar o outro tracejado, porque o outro tracejado é paralelo ao VA. Aí desenhei o outro tracejado. E depois que desenha esse segundo tracejado, fica fácil desenhar o VBA, porque ele vai da origem do VB até o tracejado que eu desenhei. É assim que a gente faz para desenhar esses vetores, neste caso de movimento do barco perpendicular às margens. Lembrando que aquele VBA é a velocidade própria do barco. É ele que define para onde que o barco está apontado. Posso até desenhar o barco aqui, ó. Mas é o VB, a velocidade resultante do barco, é que diz para onde que esse barco vai. Então, eu posso representar a posição final do barco do outro lado do rio, na posição Q. Então, observe que o VBA diz para onde que o barco está apontado, mas é o VB, a velocidade resultante dessa composição de movimentos, que define para onde que ele vai. Ok, aí agora eu vou colocar os dados do problema. O que é que deu neste problema? A largura do rio, 4 km. Foi dado também o tempo gasto para atravessar o rio, meia hora, 30 minutos. Beleza. Outra coisa que deu foi a velocidade da correnteza. A velocidade da água é de 6 km por hora. E o que que pediu nessa questão? Pediu o VBA, a velocidade própria do barco. A velocidade do barco em relação à água. Tranquilo. Vamos então obter o VBA. A gente já sabe que existe uma relação entre essas três velocidades. O VBA, o VB e o VA. Se eu tiver duas dessas velocidades, eu consigo achar a terceira. Beleza, mas por enquanto eu tenho apenas uma das velocidades, que é o VA. Então antes de achar o VBA, eu preciso primeiro achar o VB. O VB, como qualquer uma dessas três velocidades, o VB vai ser uma distância percorrida dividida pelo tempo. No caso, vai ser a distância percorrida na direção do VB. Observe que a direção percorrida na direção do VB é a largura do rio. E essa largura eu tenho. Tenho também o tempo de travessia. Então, quando eu pego essa distância que ele me deu, que é a largura do rio, e divido pelo tempo, eu acho uma velocidade. E essa velocidade que eu acho é justamente o VB. Então, como que eu vou resolver essa questão? Vou achar o VB, pegando a largura do rio e dividindo pelo tempo, e depois usar o VB para achar o VBA. Vamos então ao cálculo do VB. O VB é a largura do rio dividida pelo tempo. A largura é igual a 4 km e o tempo é igual a meia hora. 4 dividido por meio dá 8. E como eu estou usando a distância em quilômetros e o tempo em hora, a unidade dessa velocidade, quilômetros por hora. Achei o VB. Objetivo agora, achar o VBA. O VB divide o paralelogramo em dois triângulos. Beleza? Os dois triângulos são congruentes. Qualquer um dos dois pode ser utilizado para calcular o valor de VBA. Eu vou escolher o triângulo da direita. Observe o triângulo da direita. Ele é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto e um dos catetos dele é o VA. O outro cateto é o VB e a hipotenusa é um tracejado. Esse tracejado, ele tem o mesmo comprimento do VBA. Se eu quero o módulo do VBA, eu tenho que achar o comprimento daquele tracejado. Para relacionar os três lados de um triângulo retângulo,
A gente utiliza o Teorema de Pitágoras e aqui está o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Naquele triângulo que eu selecionei, a hipotenusa é o tracejado. Então a hipotenusa é o VBA e os catetos são VB e VA. Agora é só substituir o VB que vale 8 e o VA que vale 6. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. 64 com 36 dá 100. E se VBA ao quadrado é 100, o VBA é igual a 10. Então descobrimos a velocidade própria deste barco. A velocidade que ele teria se estivesse numa lagoa, a velocidade do barco em relação à água, e isso corresponde ao gabarito D. Chegamos então ao final dessa nossa 14ª aula sobre cinemática vetorial. Nesta aula nós analisamos mais 2 casos de composição de movimento correspondendo a barco em rio. No terceiro caso que a gente analisou, a direção do barco era perpendicular às margens, mas o seu movimento era numa diagonal. E no quarto caso, a direção do barco não era perpendicular às margens, mas o seu movimento sim era perpendicular às margens. Resolvemos uma questão de vestibular para poder praticar a determinação da relação que existe entre os vetores VBA, VB e VA. A velocidade própria do barco, a velocidade do barco em relação às margens e a velocidade da água. Espero que você tenha gostado dessa aula e que nos prestigie com a sua audiência na próxima. Um abraço e até lá!